O que é importante entender sobre extroversão e introversão? Elas não são excludentes. Na verdade, elas são necessidades que a gente precisa considerar. Mesmo a pessoa extrovertida precisa se permitir tempo para exercitar o músculo da introversão. E a recíproca é verdadeira. A pessoa introvertida, em alguma medida, ela pode... Isso vale para quem busca se desenvolver. Quem não busca se desenvolver, está tudo certo. Mas quem busca se desenvolver, lidar com desafios, e a vida o tempo todo demanda que a gente se desenvolva. Então, se você busca se desenvolver emocionalmente, ampliar a consciência, lidar com desafios com mais facilidade, é importante olhar para introversão e extroversão como formas de expressão. As duas existem na gente, só que cada pessoa tem uma preferência. Muitas vezes a nossa preferência pode ser parte da nossa máscara para fugir de uma dor. Então, contextualizando a introversão com a extroversão, na aula anterior, hoje de manhã, eu apresentei que a extroversão ela, como a gente sabe, é uma facilidade de comunicação e uma predominância de interesse pelo externo. Qual que é um desafio? Olhar para dentro e lidar com o mundo interno também. Não tem nada de errado a preferência pelo exterior, porém é importante ter esse tempo do autocuidado. Não necessariamente a pessoa introvertida faz esse autocuidado. Por quê? O autocuidado que eu me refiro é o autocuidado emocional. Então, por mais que alguém seja introvertido, não necessariamente ser introvertido significa estar lidando com a aceitação em relação às emoções. Ou seja, tanto a pessoa extrovertida quanto a introvertida podem não estar acolhendo o seu lado emocional. O extrovertido pode esconder isso por meio da sociabilidade. E aí ninguém vai perceber que a pessoa extrovertida pode não estar cuidando de si devidamente. E pode estar lidando com ansiedade, preocupação, medos, por exemplo. Só que é mais fácil, por exemplo, como eu posso dizer? Eu ia dizer que é mais fácil apontar o problema, o erro para a pessoa introvertida. É como se, no geral, as pessoas tendem a ver as pessoas introvertidas e elas mesmas tendem a se ver como erradas. Porque é como se o padrão de certo é ser comunicativo. E se você não é comunicativo, você tem um problema. A Eliane escreveu, uma pessoa introvertida pode ser mais violenta ou violenta? Se for violenta, a violência, Eliane, ela pode ser verbal, pode ser física. Então, eu diria que tanto as pessoas introvertidas quanto extrovertidas, elas podem ser violentas, se for essa pergunta, que não teria a ver com a extroversão ou a introversão. Boa noite, Marli. Bem-vinda. Então, eu diria que na pergunta da Eliane sobre se a pessoa introvertida seria mais violenta, pode ser que a pessoa introvertida guarda. Pode ser não, costuma ser assim. A pessoa introvertida costuma guardar os incômodos. Ela não expressa. E aí pode ser que quando ela expressa tudo de uma vez. Isso pode ser violento. As pessoas extrovertidas, elas parecem mais espontâneas. Lembrando que espontaneidade é a autenticidade. Só que olha que interessante, parece contraditório, né? Ao mesmo tempo que as pessoas extrovertidas parecem mais espontâneas, não necessariamente elas são mais autênticas. Porque a gente pode falar o que a gente pensa, mas a autenticidade tem a ver com o que a gente sente. Ok, falar o que a gente pensa e falar o que a gente sente, os dois têm a ver com a autenticidade. Mas se a gente esconde... Então, Will, você gostaria de deixar de ser introvertido? A introversão não é um problema. A introversão é uma qualidade. Na verdade, deixar de ser introvertido é não entender que ser introvertido também é uma qualidade.
É o que eu estava comentando. A gente olha que as pessoas, de modo geral, tendem a ver a extroversão, a comunicação como uma qualidade desejável e a introversão como desajuste, como problema. Só que não é verdade. São qualidades que têm o seu contexto onde elas são mais adequadas. Se você colocar alguém extrovertido para atividades técnicas de pensar e de lidar com números, a pessoa vai sofrer, não vai se adaptar. E se pegar uma pessoa introvertida e colocar ela para vendas, assim, de forma geral, vendas, ela vai ter dificuldade. Então, a questão é, se a pessoa introvertida, ela se aceita, ela não vai querer deixar de ser introvertida. O problema é que a pessoa introvertida, ela pode se julgar como errada, porque ela está se comparando com outras pessoas que são extrovertidas. E eu estou querendo mostrar que introversão e extroversão, essas duas qualidades estão em todo mundo. Todo mundo tem extroversão e todo mundo tem introversão. Por isso, deixar de ser introvertido seria deixar de olhar para dentro. Eu acho que talvez a pergunta, Will, pode ser assim: tem como uma pessoa ser mais comunicativa? Ou se a pessoa é tímida? Geralmente a gente pensa na pessoa tímida como introvertida, certo? Então tem como deixar de ser tímido? Se a pessoa aceitar a timidez, ela vai lidar melhor com a timidez, com o medo, e ela vai se expressar melhor. Aos olhos dos outros, ela deixou de ser tímida. Mas a introversão é uma qualidade, ela não é um problema. Então, não tem, é como se fosse assim, a pessoa introvertida tem facilidade de ir para dentro e estar com ela. Isso não é um problema, não é um defeito. Os outros podem pensar que é um defeito. Mas aí o defeito é achar que é um defeito. A Marli escreveu, depende muito do ponto de vista de cada um. Isso. Eu não sei o contexto, Marli, que você escreveu isso, mas eu estou deduzindo que a questão-chave é extroversão e introversão são formas de se colocar no mundo e nas relações. A gente tem uma preferência, uma facilidade. Essa preferência ou facilidade que a gente manifesta tem a ver com as experiências passadas. As pessoas extrovertidas, elas estão mais disponíveis para as relações. Então, elas são mais sociáveis. Se a pessoa se mede pela sociabilidade, como se fosse um critério de ajustamento, a pessoa tímida vai parecer desajustada e seria um problema. Só que a pessoa tímida, ela tem ou introvertida, que não é a mesma coisa necessariamente, porque tímido quer dizer medo e introversão quer dizer voltar para dentro. A gente precisa da introversão para cuidar de si, emocionalmente. O Will escreveu, eu sempre tive problema de ficar vermelho, mesmo não estando com vergonha. Então, mas olha, Will, ficar vermelho para você é um problema, certo? E se você olhar o ficar vermelho como algo natural que acontece? Porque você sabe que não está com vergonha, mas aí é o olhar dos outros. Os outros veem você vermelho e aí eles comentam, criticam, é isso? O que eu estou dizendo é que a nossa dificuldade de expressão, de comunicação, para as pessoas não é natural. Então, olha que interessante, Will. As pessoas estranham, para elas não é natural. Aí isso te incomoda. Entendeu? Se você aceitar que está tudo bem chorar, está tudo bem ficar vermelho, está tudo bem sentir o que você está sentindo, quando você consegue desenvolver esse olhar, daí não afeta tanto a opinião das pessoas. A opinião das pessoas, o que elas falam, incomodam a gente porque a gente já não aceita a gente. Então, o que eu quero dizer é, a questão-chave não seria deixar de ser introvertido, a questão-chave é aceitar que cada pessoa tem um jeito. E que ser introvertido significa... Bom, a pessoa extrovertida, ela tem facilidade no mundo externo das relações. A pessoa introvertida tem facilidade no mundo interno.
Introversão significa um interesse pelo mundo interno, pelos processos internos, pelos pensamentos, pela reflexão, pelo que passa dentro da gente. Eu vejo isso como uma qualidade. Eu não gostaria de ser menos introvertido do que eu sou. Para me desenvolver, para me comunicar melhor, eu fiz curso de teatro, eu fiz um monte de treinamentos. E aí isso foi me dando mais facilidade, mas eu sempre me percebi mais introvertido. É que depende também do contexto. Se você está com pessoas que têm assuntos em comum com você e você se sente à vontade, você vai ser extrovertido, porque você vai estar à vontade. Quando você está num grupo que você não tem conexão com as pessoas, não tem assunto em comum, é normal que você fique mais reservado. E aí uma coisa também da introversão, que se confunde com a timidez, mas que não necessariamente é a mesma coisa, eu acho que essa é a dificuldade.